Se você tem planos de construir uma chácara ou um rancho para lazer, eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito útil para você. Eu vou te mostrar como que nós transformamos esse lote vazio, cheio de possibilidades, localizado próximo ao Lago Corumbá, em Goiás, em um projeto incrível de uma chácara de 290 metros quadrados que ficou perfeito para todos os pedidos e solicitações do nosso cliente. Nesse vídeo eu vou te mostrar também algumas situações que é importante você se atentar se você está nesse período aí de planejamento e construção. Bora lá? Oi, oi! Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou Ana Paula Medina, arquiteta e especialista em residências e clínicas aqui na AIPA Arquitetura e Interiores. Eu quero começar esse vídeo comentando com você algumas situações que você precisa se atentar quando você decide fazer um projeto de uma chácara, de um rancho para lazer. O primeiro deles é: qual é a localização ideal? Se você ainda não comprou o terreno, você precisa analisar as estratégias que aquela localização tem, se é fácil acesso, se as pessoas vão ter dificuldade de encontrar, se tem boas referências, como é que é a estrada até lá. Então, tudo isso é importante. Além de observar qual é o padrão do condomínio, observar quais são as características, se existe um padrão que deve ser seguido, isso interfere diretamente no investimento que você vai fazer na construção. Porque se aquele condomínio só permite construções de mais alto padrão, significa que você precisa estar alinhado com essas solicitações do condomínio. Outro ponto importante: qual é o seu objetivo? Você pretende construir só para o lazer da sua família? Pretende vender? Pretende alugar? Isso vai ser uma informação importantíssima na hora de definir quais são os ambientes necessários. Porque vamos imaginar, se você vai fazer para sua família, quantos quartos são necessários? Se você vai fazer para alugar, quantos quartos são necessários? Então, são situações diferentes, necessidades diferentes que precisam ser bem pensadas antes mesmo de começar a construção. E agora eu vou te mostrar esse projeto que nós fizemos juntamente com o nosso cliente. Então, dentro de todos os pedidos que ele nos trouxe, nós chegamos nesse resultado. Lembrando que esse resultado é importante para esse cliente, tá? Então, cada situação é única, cada cliente é único, cada lote é único também. Eu vou mostrar para vocês, eu tenho certeza que alguns pontos podem fazer você refletir sobre as suas decisões futuras também, antes de você começar o seu projeto. Bom, antes de qualquer explicação, quero deixar bem claro que, como arquiteta, eu não tenho a mínima condição de criar um projeto, de criar uma proposta do absoluto nada. Eu preciso entender quais são as necessidades do cliente, quais são as expectativas do cliente, né? O que que ele precisa, o que que ele pretende com aquela construção. Preciso conhecer o local, preciso saber as características, o que que é importante estar atento, conhecer sobre as burocracias da cidade, o que que é necessário aprovar, o que que é necessário documentar a nível de documentação antes da obra começar. Então, todas essas informações compõem o meu trabalho como arquiteta. Então, se engana muito quem acha que arquiteto só faz planta, só faz maquete 3D. Então, não é isso. É com as informações que o cliente nos traz que nós transformamos aquele espaço em soluções coerentes para as necessidades dele, tá? Então, eu quero começar explicando que o lote que a gente tinha lá disponível, como vocês viram no começo do vídeo, é um condomínio novo, ainda não está nem asfaltado as ruas, ainda não tem construções vizinhas. É um lote de 1.000 metros quadrados, totalmente disponível ali para criação, com muita área verde e próximo, praticamente na beira do Lago Corumbá, em Goiás. Então, todas essas características do lote foram muito importantes para a gente criar o projeto, levando em consideração não só o que existe agora, mas fazendo uma projeção futura. Quando vierem vizinhos, assim, imaginando algumas possibilidades, como isso pode não impactar, né, ou causar problemas para o nosso cliente no futuro. Então, esse lote aqui é o lote que a gente tinha disponível, lá tinha algumas vegetações próximas, e aí eu quero explicar para vocês alguns detalhes que nortearam, então, a criação do projeto. Como eu falei com vocês, nós trabalhamos mediante as necessidades do nosso cliente, né?
E aí, para a gente chegar nessa proposta aqui, lembrando que no final do vídeo eu vou mostrar para vocês todo o 3D, toda a proposta de como que ficou isso em volumetria, tá? Eu não vou mostrar só a planta, então vejam até o final. Então, antes da gente chegar nessa proposta, nós fizemos 3 sugestões para o nosso cliente. Para a gente faz sentido apresentar opções, porque às vezes uma sugestão, vamos lá, às vezes o cliente vem com um pensamento e ele tá certinho, porque ele analisou, ele pensou, né? E aí a gente pergunta, olha, você está disponível a ouvir uma opinião técnica com outras possibilidades? Porque tem pessoas que contratam um profissional, mas não dão a abertura para o profissional. Afinal de contas, eu lido com isso todos os dias. Se você não está acostumado, pode ser que eu tenha sugestões melhores do que às vezes você já imaginou previamente. Então, eu sempre pergunto para o cliente e todos os clientes sempre estão disponíveis a ouvir. Então, geralmente, a gente faz uma proposta exatamente como o cliente pensou e trazemos outras ou outra possibilidade mostrando um norte diferente. Na maioria das vezes, o cliente sempre gosta dessas opções diferentes, porque abraça aquilo que ele imaginou e ainda cria possibilidades novas. Então, cada caso é um caso, e nesse caso aqui, a gente chegou nesse resultado que foi o aprovado para o cliente. Primeira solicitação desse cliente, né? Que essa construção, ele não pretende fazer tudo de uma vez. Então, esse projeto aqui, ele tem uma área de 290 metros quadrados, mas essa construção não vai acontecer numa primeira etapa, numa única etapa. Por uma questão de investimentos, por uma questão de orçamentos, o cliente optou por fazer essa construção progressiva. Só que o que acontece? A gente não podia, ou a gente não queria, né? Eu, o profissional e o cliente, a gente não queria que isso tivesse uma cara de puxadinho. Sabe aquela construção que vai acontecendo sem planejamento, de repente você constrói uma coisa lá no fundo, daqui a pouco você constrói uma coisa lá na frente, e você tem um monte de construção solta no lote que não conversa entre si e fica com uma cara de que realmente não foi planejado, não fica uma coisa harmônica, não fica uma coisa agradável. Então, a intenção desse projeto acontecer é que ele tivesse essa característica de uma construção progressiva, mas que no final das contas ficasse uma construção única, ok? Então, primeiro ponto, né? A gente precisava que tivesse bastante quartos, é uma família grande, mas ao mesmo tempo ele não pretende acomodar todo mundo ali na suíte, no quarto. Vai acontecer de alguém acampar, de vir um amigo, enfim. Então, ele queria uma quantidade, mas não uma quantidade. Por exemplo, a família dele, ele pretende acomodar ali na área de lazer até 20 pessoas. Então, acomodar 20 pessoas demandaria bastante quartos. Então, não é o caso, tá? Mas era importante pelo menos ter quarto suficiente para o casal, os clientes que nos contrataram, e os pais de cada um. Então, ou seja, mais 2 suítes ou mais 2 espaços que possibilitassem esse descanso, né? Que, aliás, que acomodassem esses 2 casais também. Então, eu vou dar um zoom aqui para vocês entenderem que antes da gente pensar na suíte, a gente começou pensando aqui na entrada, na garagem. Ele queria muito que tivesse um espaço para acomodar o barco que ele ainda pretende comprar e que tivesse bastante espaço para estacionamento. Então, se veio todo mundo para os carros todos ali na frente, não precisa ficar ocupando a rua, todo mundo consegue guardar com segurança, enfim. Apesar de que é um condomínio fechado, né? Então também já oferece essa característica de mais segurança. Ele se preocupou em ter bastante espaço. Então, aqui na frente a gente tem uma garagem bastante livre, né? Então, a área para ser aprovada, a gente precisa de um afastamento. Então, da entrada do lote, que é aqui na frente, deixa eu pegar aqui sozinho. Então, essa aqui é a entrada do lote. E aí, a gente sugeriu, né, que tivesse essa entrada toda livre. Aqui, a gente não pode colocar como garagem, mas se é uma situação eventual, não tem problema entrar carro. Então, toda essa parte aqui do portão, ela é aberta e acessível para entrar vários carros. Mas a área coberta, de fato, é só essa região aqui. Então, essa é a parte coberta, que provavelmente vai ficar o carro dele, o dono da chácara, e também o barco que ele pretende comprar. Logo aqui na entrada, a gente sugeriu também um depósito. Esse depósito aqui é para colocar, por exemplo,
coisas de pesca, alguma coisa para armazenar de ferramenta, para plantio, para cultivo das plantas, enfim. Então, tudo isso vai ficar aqui na frente. Por que que a gente deixou lá na frente? Justamente para evitar que tudo isso precise descer, porque aqui a gente tem um terreno em declive, né? Então tem essa queda assim. Então, para evitar que tudo isso precise entrar e depois ter que sair na hora que for utilizar. Então, se vai cuidar das plantas, eu vou lá, pego e aí sim eu levo. Se não, vai ficar lá em cima, assim como as coisas de pesca e tudo mais. Depois dessa parte, a gente entra, então eu tenho aqui uma área toda coberta, essa parte aqui é toda coberta, né, toda uma calçada, que vai levar para os quartos e para a área de lazer. Ele não queria muitos ambientes, ele queria acomodação de quarto, uma sala e uma área gourmet bem grande, com uma área de jogos, para acomodar todo mundo da família aí quando eles quisessem se divertir. E aí a gente tem aqui, então, as primeiras suítes, já considerando que tudo não vai ser construído de uma única vez. Então, qual é a primeira etapa dessa construção? A partir dessa parte aqui, ó, daqui para lá é que vai começar a construção. Então, eles vão ter primeiro um quarto, uma sala, que no começo vai ser uma suíte, por isso que eles decidiram colocar esse banheiro voltado para cá. E também a parte de lazer. Então, essa é a primeira etapa da construção, junto com essa parte aqui da frente, né? Junto com a fachada geral. E aí, essa parte aqui das suítes, né? Então, a gente criou ali um espaço bem confortável para acomodar a cama de casal, para ter um espaço também, se for necessário, um guarda-roupas, uma suíte, um banheiro bem espaçoso. E aqui nós já temos a parte de lazer. Tudo isso daqui a gente fez, além do projeto de arquitetura, a gente fez a parte de interiores também, que eu vou mostrar no final, que é a escolha dos revestimentos, dos acabamentos, dos mobiliários, tudo. Então, aqui a gente tem um banheiro, que é um banheiro social, um banheiro voltado para essa parte do lazer e também para a parte da piscina. Essa área aqui, então a gente optou por colocar a cuba de fora justamente para não ocupar o banheiro. Então, você pode utilizar para tomar banho ou para usar o vaso sanitário, sem comprometer esse espaço de pia só para lavar a mão. Então, a gente deixou ele aqui externo e o cliente adorou a opção. Esse banheiro, como eu falei, ele atende toda essa área social e a gente tem aqui também uma área de serviço. Essa área de serviço também foi um dos pedidos dos clientes, que eles acabaram de ter bebê, então provavelmente no final de semana vai ter coisa ali para lavar, para cuidar, da própria chácara também, né? Para evitar de levar isso tudo para casa. É uma chácara para a família, não vai ser alugado, não tem a intenção de ser vendido, pelo menos por enquanto, né? Quem sabe no futuro, às vezes ele compra um lugar maior, mas enfim, nesse momento não é esse o objetivo. Aqui nós temos uma área de bancada bem ampla. Então, nós temos uma área de bancada com a cuba e o fogão, e também temos uma mesa bem grande para acomodar até 22 pessoas sentadas aqui. Então, imagina só, eu tenho a bancada e a mesa, cabe bastante gente aqui, assim como ele pediu. Temos também uma parte aqui com churrasqueira, um forno e um fogão a lenha. Era o sonho deles poder fazer uma pizza, poder fazer uma comidinha bem de fazenda, assim, bem caseira, para as mães, né? Enfim, a família deles, as mães de cada um do casal, têm o hábito, já tiveram esse hábito antigamente, então eles queriam trazer essa memória afetiva mesmo, né? Relembrar como isso aconteceu em outras situações na família. Além dessa parte de lazer, a gente tem aqui então uma área com a geladeira e também com a cervejeira. Nós deixamos nessa posição justamente para facilitar. Então, se eu quiser sair da piscina, se eu quiser vir aqui buscar, ó, eu não preciso comprometer a circulação de quem está cozinhando ali, nada atrapalha. Então, a posição aqui da geladeira ficou ótima. E nessa parte aqui do fundo, a gente tem uma parte de jogos e uma parte de sinuca. Lembrando que essa primeira etapa de construção, ela vai acontecer até essa parte aqui, ó. Então, depois, num segundo momento, é que vai acontecer a ampliação dessa parte aqui
e dessa suíte aqui, tá? Lembrando que com esse planejamento é possível já alocar no terreno considerando as situações futuras, né? Então eu já vou ter o espaço ali certinho, vou colocar um gramado, não vai ficar uma cara de depois a gente termina, né? Vai ser uma situação assim, vai ficar tudo gramadinho, ou de repente, se for interessante para ele, já vai fazer o preparo do piso para depois começar a subir as paredes. Mas é para ficar uma história assim, não é para ficar com cara de que não acabou. Ele vai começar e terminar todas as etapas. É por isso esse planejamento também. Além dessa parte de jogos, uma coisa que ele pediu bastante é que tivesse uma área de lazer para o filho brincar junto com os primos, né, que já que ele acabou de nascer, e também uma área de descanso, quando ele não estivesse recebendo a família. Sabe aquela situação assim de hoje vai estar lotada a casa, depois semana que vem não vai ter ninguém? Então ele queria um espaço de lazer, com rede, bem gostoso, com vista para mata, e aqui já com vista para o parquinho também. Então aqui a gente vai ter aqueles brinquedos de madeira, aqueles brinquedos maiores, justamente para as crianças brincarem. Nessa parte aqui da piscina, tem uma característica bem interessante. A gente criou essas proteções aqui em volta da piscina, que são proteções para evitar que as crianças que estão começando a andar agora já caminhem direto para a piscina. Sabe aquela barreira de proteção para evitar acidentes? Ao invés de a gente colocar algumas grades, a gente colocou algumas vegetações. Então, criamos um paisagismo que vai ser essa barreira. É aquele tempo que tem até um adulto ver e ir lá e socorrer a criança. Socorrer não, né? E impedir que ocorra um acidente. Outro pedido dele foi essa lareira aqui, ó. Então, é um espaço para os dias mais frios, para todo mundo se juntar ali, para se aquecer e também para ser um ambiente bem gostoso, para reunir também a família, além da parte ali da churrasqueira, né? Essa parte aqui do fundo é uma área que nós reservamos para um pomar. Então, toda essa região aqui vai ser utilizado para plantio de árvores frutíferas. Também é o sonho da família ter bastante coisa, horta, árvores, e cuidar desse paisagismo, cuidar dessa vegetação nos finais de semana, ter alguém ali fazendo a manutenção. Era um dos sonhos desse casal. Era ter esse espaço aqui para desfrutar de comida orgânica, né? De bastante fruta, bastante coisa gostosa aí. E aqui, gente, nós temos a terceira etapa dessa construção, que é a escada que sobe para o próximo pavimento. Então, nós temos aqui um outro pavimento que vai ter mais duas semi-suítes. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é quando a gente cria um banheiro para 2 quartos. Então, nós colocamos aqui um acesso para os 2 quartos. Então, tanto um lado quanto o outro consegue acessar o mesmo banheiro. A parte da cuba, né, da pia, fica aqui de fora, impedindo, né, a entrada ali numa área mais privativa do banheiro, né? E aí depois eu tenho uma porta que isola o vaso sanitário e o chuveiro. Então, nessa situação, como é um uso esporádico, é um uso de final de semana, de festas, de momentos específicos, ele achou que coube muito bem para a situação e assim, ainda assim, teria ali um banheiro reservado para quem está no pavimento superior. Lembrando que ele não queria muitos quartos, mas que essa quantidade aqui já seria interessante para as intenções dele. Aqui a gente também tem uma varanda. Todas as portas dessa edificação, todas as janelas, deixa eu até voltar ele aqui para a planta anterior. Então, ó, nessa proposta aqui, vocês podem ver que ao invés de janela, a gente tem portas, tá? Então, aqui nós temos os quartos voltados aqui sempre para nascente, então, voltado para o nascer do sol. Também foi um dos pedidos dele, eles queriam acordar ali na chácara com o solzinho batendo gostoso nos quartos, e que o sol da tarde, quando o sol vai se pondo, essa parte superior aqui, ele faz sombra na piscina. Então, eles queriam, já que a intenção é ter uma piscina aquecida, né? Eles queriam ali que desse uma sombrinha para não precisar ficar na piscina no sol o dia inteiro. Essa é uma escolha bem peculiar, tá? Não são todas as pessoas que preferem que a piscina tenha sombra, por isso que eu falei que é sempre personalizado, né? Sempre para os seus ideais, para os seus objetivos, e aquilo que faz sentido para você e para sua família.
Então, aqui a gente tem uma varanda também voltada para o nascer do sol, e aqui tem uma grande varanda que possibilita no futuro, se eles quiserem ainda fazer um outro banheiro aqui e separar os quartos, não tem problema nenhum. Uma outra estratégia de economia que a gente trouxe foi apenas essa parte onde vai ter um próximo pavimento, né? É que vai ter laje. Essa parte aqui do lazer, que não tem um pavimento superior, ele não vai ter laje. Ele vai ser fechado ali com telhado normal e com forro, né, para não ficar visível o madeiramento do telhado, mas essa é uma economia gigante, porque só esse espaço aqui da área gourmet e da área de jogos já demandaria um material, um investimento em estrutura bem considerável. E como não vai ter um pavimento superior, a sugestão veio bem a calhar, tá? Então, essa é a proposta desse projeto para essa família. E agora vocês vão ver as imagens da. Agora eu quero saber de você. Comenta aqui o que que você achou do resultado das soluções que a gente trouxe para os pedidos do nosso cliente. Eu quero aproveitar a oportunidade de dizer que se você gosta de acompanhar criações de projeto, de obra, de arquitetura, de interiores, eu tenho certeza que aqui você vai encontrar muita coisa boa e lá no nosso Instagram também, @aicoarquitetura. E se você quiser fazer um projeto com a gente, quiser saber mais sobre como a gente trabalha, é só mandar um e-mail para esse endereço aqui, que nós vamos ter maior satisfação em te atender, tá? Gente, um último detalhe para a gente encerrar esse vídeo, eu queria dizer que cada situação, cada cliente, cada lugar, cada sonho, cada expectativa é sempre diferente uma da outra. Por isso que a gente sempre precisa pensar de uma forma personalizada. Não adianta você fazer um Ctrl+C, Ctrl+V de uma planta, de um projeto, de alguém, se aquilo realmente não fizer sentido para você. O investimento em uma obra do zero, ele é considerável. Para depois você fazer isso e descobrir que aquilo não fazia sentido ou poderia ter sido feito melhor, não custa nada, né? Então, para você não passar por essa frustração, pense, planeje e crie um projeto pensado para a sua necessidade e para a sua realidade. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.